Muito bom dia, senhores. Na verdade, boa tarde já, tá? Bom dia pra quem tá em Nova York. Enfim, vamos à análise de hoje. Hoje tava nítido, velho, a compra, na minha visão. Tava nítido, você via essa relativos corrais aqui em cima. Aí você tinha liquidez embaixo, o preço já abrindo, sweepando a região que eu queria que fosse sweepada. Na verdade, a região realmente que eu queria que fosse sweepada era Londres, certo? Sendo que o preço ele fez engenharia aqui para voltar um pouco mais tarde. E eu imaginei o seguinte: o preço ele pode reverter a partir desse sweep, dessa low. E eu quero ver sinais de que o preço ele vai fazer essa movimentação para que eu possa operar, certo? Então, o mercado americano abriu nesse candle, fez a low de baixo, que era o que eu já imaginava. Fez esse fair value gap aqui e o preço começou a trabalhar abaixo dele. E eu imaginei, bem, se ele está trabalhando abaixo, ele minimamente vai vir aqui fazer o sweep para fazer o change state e continuar. Só que o preço após isso ele deu uma forte alta, né? Bateu no primeiro fair value da sessão e caiu novamente. E eu já vi isso acontecer várias vezes, né? O preço ele bate no fair value para dar continuidade de queda. Então eu imaginei que isso aqui não fosse contexto suficiente para que o preço ele fosse reverter a partir daqui. Imaginei que isso aqui fosse apenas uma correção para tirar os lucradores de momento na abertura de Nova York, para ir dar continuidade de queda, fazer o sweep e partir para alta. Só que o preço ele foi e ele deu sinais. Como foi esses sinais? Primeiro, beleza, ele respeitou os 50% abaixo desse fair value, o que dava a entender que o preço ele queria continuar abaixo dele, certo? Depois ele foi, bateu no primeiro fair value da sessão. Aí meio que eu vou considerar isso aqui que é os 50% do fair value, né? É algo permissível. E eu pensei, beleza, o preço ele vai querer reverter a partir daqui. Aí bateu no fair value novamente e não foi, entendeu? E ele tocou perfeitamente no chain state. Olha isso aqui, velho. Olha isso. Perfeitamente, velho. Perfeitamente na linha aqui. Só que eu não reparei nisso. Porque o preço ele toca aqui no chain state e ao mesmo tempo ele fecha dentro do fair value. Só que o que não me fez entrar foi que ele estava abaixo, certo? O ideal para mim era que após o toque ele fechasse acima, seria ideal. Aí o preço ele foi continuar aqui embaixo, então eu não fiquei confiante de querer comprar, já me antecipando que esse aqui o change state seria validado, né? Aí o preço ele foi lá e rompeu. Rompeu exatamente respeitando 50%. Aí eu imaginei o que? Não, o preço ele pode voltar e fazer a mesma coisa que aconteceu aqui, essa correção. Isso aqui é só um acúmulo de liquidez para vir fazer o sweep e depois ter contexto para subir. Eu disse, não vou comprar. Quando o preço ele foi e violou com força aqui, aí que caiu a ficha. Caralho, esse aqui é o breakaway gap. Vou, vou, vou ficar no FOMO e vou pegar uma oportunidade ruim? Não vou. Então eu quero que o preço ele minimamente volte em algum PD array para ir dar continuidade de alta. Eu estava de olho em que? Nesse primeiro fair value gap da sessão. Eu queria que o preço ele viesse aqui minimamente, porque aí eu teria conforto para, porque teria já order blocks, teria esse fair value gap, teria o primeiro fair value da sessão, teria diversos PD arrays, certo? Para segurar o para segurar, né, o preço, ele dá continuidade alta, sendo que eu, por puro instinto, marquei os 50% aqui desse fair value e disse, beleza, o preço ele pode ir direto agora, a partir daqui, ou ele pode fazer uma correção mínima nesse fair value, nos 50% dele, e dar continuidade alta, tá? E foi o que aconteceu. Tocou exatamente lá. Quando tocou, eu até pensei em entrar. Só que como meu alvo estava visando primeiramente essas regiões aqui, o risco retorno com um stop ideal não iria ficar tão atrativo para meus olhos, entendeu? Aqui tá 2,39, mas sempre tem um spread da corretora e tudo mais. Então, e também eu ainda não estava
Eu não fiquei confiante de querer entrar nessa região, porque o preço ele teria contexto de buscar um pouco mais abaixo, minimamente ali nos 50% do primeiro fair value da sessão e dar continuidade de alta muito bem. Ou até mesmo no cenário de alta resistência, o preço ele poderia visitar minimamente, deixando maior parte desse fair value do breakaway gap aberto, dando continuidade de alta, tá? Então, eu não julguei que aqui fosse uma operação ideal, porque eu teria que botar um stop muito grande para me sentir seguro para o alvo que eu estava imaginando, que era isso aqui. Só que depois eu fui puxar o histórico do gráfico e eu disse, beleza. Aparentemente eu perdi a entrada do dia, a compra do dia, mas será que o preço ele reverte a partir daqui? Como é que ele vai se comportar nessa região do primeiro fair value da outra semana, né? Dia 27. O preço ele simplesmente vara o fair value, respeita 50% dele, dando continuidade de alta. Aí logo em seguida eu fui atrás de alguma coisa para que me desse motivos do porquê o preço estava subindo. E eu vi esse SIB gigantesco e boa parte dele aberto, né? Essa parte aqui eu considero que seja um pouco eficiente devido à teoria avançada de gaps, mas aí eu não sou especialista no assunto e eu não vou opinar muito sobre porque eu não sei se isso aqui é verídico, né? Mas enfim, você vê nitidamente que na verdade é verídico sim, tá? A teoria de gaps. Eu que não sou capacitado para passar essas informações para vocês ainda. Então, o preço, o interesse, a meu ver, estava nessa região ou no máximo nessas equal highs aqui. E foi exatamente onde o preço começou a acumular. Ó. Basicamente fez o sweep dessa região, preencheu completamente o fair value e o preço ele começou a demonstrar um interesse aqui a meu ver, isso aqui era para ser para balancear os 50% da nova pernada que foi criada após o sweep dessa high. Então eu imaginei que o preço ele poderia, certo? Se o contexto fosse de alta, vir minimamente nos 50%. Não, na verdade, minimamente é aqui no nesse fair value para dar continuidade de alta, certo? E na melhor das hipóteses, bater nos 50% e demonstrar um viés comprador, que é o que está acontecendo exatamente aqui. Então eu julguei que a partir daqui, esses order blocks, eu julguei isso aqui que fosse order blocks validados. O preço ele bate, respeita e cai, bate, respeita e cai. Eu vi esse SIB aqui sendo formado, sendo respeitado. Então minha entrada acabou sendo nessa região, porque eu imaginei que esse order block junto com esse SIB aqui fosse segurar. E tinha esse order block com um rejection dele aqui, né? Eu imaginei que fosse contexto suficiente, pedir array suficiente para ele minimamente vir aqui nessa região, certo? Aí eu falei, o risco retorno daqui não era ideal e daqui era, porra. Mas enfim, né? Aqui eu já tava com um emocional um pouco abalado porque eu vi essa movimentação toda, fiquei de fora do movimento e eu pensei, não, não aceito. Não aceito, vou tentar aqui um tradezinho. Se eu praticamente comprei a high do dia, na verdade comprei a low do dia, perdi essa oportunidade, vou vender a high, né? E você vê como a mente da gente é irracional às vezes. Foi por impulso de era só simplesmente eu ter fechado o gráfico aqui e ter aceitado o dia que eu não teria tomado esse stop. E quando o stop veio aqui, velho, deu vontade de blasfemar, confesso. Mas aí, tipo, a diferença do trader que leva isso a sério pro o apostador, né? É saber lidar com dias como esse, tá? Cenários assim requer um amadurecimento mental e emocional muito grande. E você vê que o preço ele foi lá, fez o sweep novamente, fez um pouco mais de engenharia e deu continuidade de queda, indo em direção ao meu alvo, né? Enfim, balanceou até os favelos aqui dessa pernada de alta. Enfim, essa foi a análise de hoje. A mesa tá, acho que uns 600 a 560 negativo. De novo, uma boa oportunidade de compra. Suponhamos que eu tivesse acertado a compra aqui, né? Já, cadê o chain state? Foi aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. O chain state foi aqui mais ou menos. Então,
o alvo seria até aqui. Seria um 4-1. Então um risco-retorno bem considerável, certo? Se eu tivesse acertado a análise de fato. Então só basta eu ter mais uma oportunidade como essa que tudo irá ficar bem. Novamente. E é isso, a análise de hoje. É, o trader, assim, na questão emocional, a forma como eu entrei foi um impulso emocional. Mas a forma como eu senti após o stop foi tranquilo. Simplesmente aceitei o resultado e não tô com nenhum peso na consciência. Já tomei a decisão precipitada que eu não deveria ter tomado. E agora é estancar a ferida que foi aberta hoje para que possa sarar em um dia bom, né? Tamo junto. Essa foi a análise de hoje e até a próxima.